Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse então Jesus: Pergunto-vos, é lícito em dia de sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Lucas 6:9. Meta do mês: de exercitar a paz e desenvolver a indulgência e o perdão das ofensas. Diante da discórdia, orar edificando recursos para o estabelecimento da paz. Emmanuel no livro Bênção de Paz. Meta do dia: exercitar a indulgência e a oração a fim de estabelecer a paz. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos familiares em provação. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã pedir pela paz íntima nos corações, nas mentes de cada ser humano, rogando também, Senhor, a paz para todos os habitantes da terra, que o seu amor envolva os países em guerra, dissipando toda treva, toda inquietude, todo massacre. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, na parte da manhã, a partir das 8 horas, em nossa casa espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil, realizaremos as campanhas de caridade. Então, é um momento oportuno para você conhecer os trabalhos de nossa casa espírita. As campanhas, elas são realizadas nas ruas, visitando as casas das pessoas. Hoje, nós iremos fazer o culto do Evangelho no lar. Também, no final da tarde, às 6 horas, nós temos a transmissão do culto do Evangelho no lar. Então, você pode participar também conosco do culto do Evangelho. E amanhã, meus amigos, é o dia da triagem fraterna. A triagem fraterna é um dia dedicado a ouvir os irmãos, aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. O tratamento pode ser feito presencial, ou se a pessoa está acamada, está com dificuldades de locomoção ou reside em outra cidade que não seja a nossa, pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Conciliação. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar
a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque, entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 120. Meus amigos, esta é uma comunicação muito consoladora para todos nós, né? E esclarecedora, porque às vezes a gente acha que fazer as pazes, né, com o nosso adversário é ficar amigo de novo. E a gente percebe que, pelo que o Emmanuel nos fala aqui, e também como Jesus fala lá no Mateus capítulo 5, versículo 25, é dar condições a nós mesmos de sermos livres. Porque quando nós odiamos, quando nós desenvolvemos no nosso coração raiva, mágoas, ressentimentos, nós ficamos apegados àquela vibração magnética doentia e a gente começa a adoecer, começa a ficar irritante, irritado em todos os momentos. E a gente não sabe por quê. Mas se a gente for analisar, os motivos estão aí, que é uma mágoa, um ressentimento que a gente alimentou e que a gente não foi capaz de conciliar, de fazer essa conciliação conosco. Mas é muito importante também destacar, nesta fala de Emmanuel, é claro que os amigos que vão ouvir ou que já leram esta mensagem de Emmanuel lá no livro Pão Nosso, vão ter outras pontuações a fazer. Eu sempre digo que aqui, às vezes, a gente faz pontuações muito restritas, mas que os amigos têm muita liberdade para fazer as reflexões que perceberem ser necessárias. E então eu queria destacar o seguinte, que nós devemos fazer a nossa parte, como diz o próprio Emmanuel aqui, né, na comunicação, que Jesus fala que nós devemos depressa, como ele diz assim, ó, ser benevolente depressa, enquanto nós estamos a caminho. E hoje nós estamos numa condição, podemos dizer que nós estamos numa condição um pouquinho melhor, em que nós estamos já compreendendo que nós magoamos, que nós fazemos pessoas sofrerem, já estamos com as nossas percepções morais um pouquinho melhor do que em outros momentos das nossas reencarnações aí para trás. Que às vezes aquelas pessoas que nós criticamos hoje, que as temos como adversárias, podem ser que numa encarnação anterior nós fomos piores do que elas hoje, né? Então, nós temos vidraça, né? O nosso teto ele é de vidraça ainda. Então, nós devemos ter muito cuidado nessas críticas,
nas insinuações, porque se nós estivéssemos na condição daquela pessoa, poderíamos fazer até coisas piores do que é o que ela está fazendo. Então, conciliação é estar em paz conosco mesmo, de ter nos desculpado, de termos feito tudo que nós poderíamos fazer de boa vontade, lembrando aqui sempre respeitando o nosso adversário, mas não o tendo como nosso inimigo, como alguém que deve ser excluído, não, mas tê-lo como alguém que está a caminho, em progresso de evolução, assim como nós também. Então, meus amigos, vamos buscar todos os dias, ampliando esse foco nosso, esse modo de ver os ensinos do Cristo, percebendo que todos nós estamos a caminho. Até ontem nós estudávamos lá na Casa Espírita, e dos momentos de estudo, o Emmanuel fala que nós não devemos usar a palavra estrangeiro para ninguém, né? Porque todos nós somos irmãos, estamos todos aqui na Terra, em processo evolutivo. E hoje nós estamos na condição, aqui no Brasil, de ter nascido no Brasil, de sermos brasileiros, de falarmos o idioma brasileiro, de termos a cultura brasileira. Mas numa encarnação anterior, ou outras encarnações, podemos ter nascido na China, podemos ter nascido no Japão, na Coreia, na Itália, nos Estados Unidos, em diversos outros países. Então, nós somos cidadãos do universo. Meus amigos, vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, nós agradecemos os ensinos desta manhã, que revigoram nossos espíritos, que nos auxilia nas melhores decisões a tomar, sempre sendo benevolentes para com todos. Auxilia, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo remorsos, que estão sofrendo com a falta de perdão. Que o seu amor as envolva, sensibilizando-as. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.